Olá pessoal, esse vídeo é a continuação do vídeo de controle PID, então essa aqui é a parte 2, né? E eu separei esse vídeo só para a gente falar sobre o problema de WinDAP, tá? Que eu acredito que foi o que gerou um pouquinho mais dúvidas de como implementar. Então eu fiz esse vídeo, ele foi até essa parte, foi o motivo de separar ele em duas partes do vídeo, né? De original de controle PID, para explicar um pouquinho melhor. Então, só fazendo a revisão, no finalzinho lá do vídeo anterior, a gente falou dos cuidados, né? Necessidade de fazer normalização dos ângulos, a questão do tempo de amostragem, se ele é fixo ou ele é variável, se caso é variável eu tenho que medir, e tenho sempre embutido no meu cálculo do meu controle PID, e o problema de WinDAP, da ação de integral, tá? O que é esse problema? Então vamos entender um pouquinho aqui, ó. Toda ação de controle de um motor, válvula, né? Então, como a gente viu no vídeo passado, o elemento final de controle, tá? É limitada. Exemplo, minha válvula, eu não consigo abrir uma válvula mais que 100%, né? Um motor não vai atingir velocidades muito acima da capacidade dele gerar, né? Às vezes essas limitações são limitações construtivas, são limitações de funcionamento, né, para garantir vida útil, né? Outros casos de limitações que a gente também tem são limitações que a gente vê para o processo, tá? Então não são, o equipamento consegue fazer mais do que está sendo solicitado, mas o processo exige que você não trabalhe 100%, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo aí que seria mais da área de eletrônica de potência. Eu tenho algum conversor e eu não posso trabalhar com a chave por uma questão de segurança, de aquecimento e um processo, eu não posso trabalhar com elas todos os períodos de chaveamento em 100%. Eu coloco máximo 90% da chave acionada. Então, limitações no processo em relação ao elemento final de controle sempre estão presentes, tá? Algumas estão claras, algumas não são já direto do fabricante, do elemento final de controle, né? Outras são do processo, outras de operação mesmo, né? Para você garantir que não seja brusco, né? Uma válvula, por exemplo, a gente tem algumas limitações que você não pode movimentar a válvula bruscamente. Se você movimentar ela bruscamente, você dá alguns problemas que vão danificar, vão gerar esforços mecânicos, né? Bom, então, para essa limitação, quando ela é na variável manipulada, a gente chama de uma saturação. Então, quando eu vou falar agora saturação, eu estou falando saturação lá da variável manipulada. Ou seja, o meu controlador calcula um valor lá de 200% para a válvula. Só que eu não posso mandar, então eu tenho uma saturação. Eu tenho que falar, mais que eu mandar 200%, o valor é 100% e pronto, acabou. Tá bom? Isso é uma saturação. Eu não consigo exigir além do meu elemento final de controle. Tá? Eu tenho que impor limites. Ou esses limites já existem e não tem jeito de ultrapassar, ou eu tenho que colocar. Que é o caso, por exemplo, que eu comentei que, às vezes, por uma questão de proteção do equipamento, eu não vou impedir que mande um comando dentro de uma região, de um valor que ele pode danificar. Bom, vamos voltar agora para o controle PID. Essa estruturinha aqui dentro, esse algoritmo, é o nosso controle PID. Tá? Onde está o problema que é esse WinDAP da ação integral? O problema não é a saturação, tá? Vamos entender aqui. Ora, esse valor do KP vezes o erro aqui, ele está limitado com o meu valor de erro. O meu valor de KD aqui dentro está derivado, a ação derivativa está limitada a esse ganho desse aqui, ó, dessa derivada. O acumulador meu pode acumular valores infinitamente, tá? Se eu tiver numa região, mesmo com o erro de regime permanente, seja bem pequeno, tá? Ou seja, ele chegou, o erro dele é pequenininho, ele manteve ali dentro. Se eu manter aquele cálculo ali dentro, ele vai acumulando retângulozinho, ou seja, a ação integral ela pode crescer infinitamente. Isso vai primeiro dar um problema para mim, porque o valor vai desgovernar. É um problema. Segundo problema que eu tenho ali dentro. Se eu, por exemplo, cheguei o meu valor meu UTCAR aqui dentro for maior que o valor que saturado, ou seja, que verdadeiramente o equipamento faz, o que vai acontecer? O cálculo está mandando um valor e crescendo absurdo. Beleza. O valor chega uma hora que, passado um tempo, quanto às vezes de atraso no sistema, a minha resposta, o meu valor de erro diminui, né? Ele cai, fica até negativo. O que acontece? Se ele só está diminuindo,
não importa, o valor do acumulador aqui está aumentando do mesmo jeito, tá? Isso vai ter um problema porque só quando o valor do erro inverter o sinal, e se ele inverter, tiver essa possibilidade de inverter esse erro, é que o acumulador meu aqui dentro vai cair o valor, ou seja, o acumulador vai ficar guardando o valor infinitamente. Isso a gente vai gerar como consequência uma lentidão no meu controle PD. O meu controle que era para resolver, para ficar rápido, está ficando lento. Por que está ficando lento? Porque eu estou podendo um problema de wind-up, que é esse problema de acumulação aqui do meu integrador. Ele está crescendo infinitamente. E como para ele cair tem que ser o quê? Tem que ser valores de erros negativos, então só assim para ele inverter e cair o valor. Por conta disso, eu tenho que arrumar alguma ação para impedir que meu cálculo de integral, ou seja, como que ele está sendo realizado, o meu acumulador seja realizado infinitamente. Eu tenho que botar limitações para isso. Tá bom? Então, outro problema que a gente tem, então, a primeira consequência que eu vou ter aqui é resposta lenta quando atingir a saturação da variável manipulada. Atingiu a saturação, a partir daquilo lá, o processo não vai mudar, não vai ter mais ação sobre ele, tá? Vai ter a mesma ação, tá na saturação. Ele vai esperar, quando esse valor começar a cair, o acumulador vai acumular menos. Mas só quando ele passar o valor abaixo, tá? É que ele vai começar a retornar o valor, então, do de cá aqui, reduzir. Em outra situação, tá? Se o meu valor aqui não muda, o de cá sempre vai estar maior que o de saturação. Então, fica bem claro aqui, vou repetir. Se o meu acumulador eu não impedir que ele fica calculando infinitamente, mesmo quando o erro for negativo, vai demorar um tempão até o efeito do acumulador aqui, ó, ou seja, o efeito da ação de integral, começar a diminuir o U de cá abaixo do U de saturação. Até então ele está lá com acima de saturação, não, o erro já diminuiu, mas está lá com o mesmo valor, porque acumulou valor demais no acumulador. Então eu tenho que limitar esse valor do acumulador, tá bom? Então, problema aqui é lentidão, posso dar problemas até de oscilações aqui dentro do meu sistema, tá bom? Posso oscilações porque o meu sistema está respondendo lento. Essa resposta lenta é porque o meu acumulador está muito alto, demorando ele descer, está muito lento, a ação integral está muito forte. Soluções anti-FIDAP. Nós temos dois métodos que são mais utilizados. Nesse vídeo eu vou detalhar bem mastigado para você utilizar esse método, tá bom? Então tem esse Back Calculation Track e integração condicional. Vamos para o primeiro aqui, o Back Calculation Track, né? Então a calculação de retorno para ele, o track aqui é rastreio, tá? Para ele rastrear o valor. Qual é o funcionamento dele então? Quando a saída do atuador saturar, ou seja, eu não conseguir mais mandar comando, a saturação minha pode ser devido a o processo, minha resposta, uma limitação que eu estou colocando para mandar para o elemento final de controle por conta de questão de vida útil, né, por algum motivo. Eu vou ter que recalcular o meu acumulador e, no caso ali, para garantir que a minha saída, ou seja, o meu U ali dentro, ou seja, a minha MV, que seria aquele U representando, que vai ser no final, ele vai ser MV a partir do instante que eu mando como comando para o motor, eu vou ter que pegar e definir ele como o valor saturado, tá? Então, qual que é a dificuldade que eu vou ter nesse controle? E alguns alunos já mandaram mensagem para mim por conta dessa dúvida. E eu dei só uma resposta para vocês. Depende do processo, tá? Muitas vezes vai chegar um ponto que é empírico. Então, o que é essas dificuldades? Quando o valor meu for inferior, definir essa saturação é uma dificuldade. Porque definir o valor de saturação quando ele é inferior ao que está no manual do fabricante, então, eu por algum motivo eu não posso trabalhar com toda a capacidade do meu equipamento. Então, se for isso, eu tenho que conhecer esse valor. Isso, às vezes, é uma coisa empírica. Empírica, eu quero dizer, experimental. Você verifica que você não pode atingir. Por exemplo, você chega ali dentro e faz teste com velocidade. No nosso Copilion, sim, ele não está botando nada como limitação. Talvez você olhar o modelo de cada robô e caçar ali dentro, você vai achar algum valor de velocidade máxima. Mas mesmo assim, aquela velocidade máxima que o robô consegue te fornecer. Não necessariamente significa que chegar a trabalhar na velocidade máxima que o robô consegue, ele vai ter um comportamento bom. Às vezes ele vai desequilibrar, vai fazer alguma coisa não desejada. Então, às vezes, você verifica experimentalmente que trabalhar com a velocidade bem menor do que está no fabricante
para uma determinada sua forma dos valores do KP, do KI, do KD, você chega a um resultado melhor. Então, é uma dificuldade de usar esse método ou de você resolver problemas de quantidade por causa da questão da velocidade de saturação, no nosso caso do robô, ou saturações por outros processos. Às vezes você não tem nem manual do fabricante para você tomar alguma coisa como referência. Então, é empírico, é experimental. Você está lá fazendo seu programa, vai experimentar e vai falar, ó, cheguei à conclusão que no meu caso, no nosso programa de robótica, a velocidade de trabalhar com velocidade igual a 10, ele já começa a ter problema. Eu não tô falando que 10 é o problema, é a velocidade, não, tá? Senão alguns já, professor, eu testei com 10, tá ótimo. Já vem uns já me perguntando. Não, tô dando um exemplo, tá bom? Então, como que a gente implementa? Olha como eu tô entregando mastigado agora o código. Ora, a ideia então é o quê? Ó, eu não tô fazendo o controle do PID, faço o controle normal. Isso aqui não tem nada de novo, não mudei nada, é o controle do PID. Toda hora eu tô pegando lá, para cada loop, tô acumulando, fazendo a média, multiplicando o tempo de amostragem, integração, tô calculando o valor de U. O que eu tô verificando aqui? Tá? Isso aqui tá em pseudocódigo, é algoritmo, não tá em Python, tá? Não tô entregando nada pronto, é pseudocódigo, tá? É algoritmo. Se o valor dele de U tá maior que o valor de saturação, ou seja, atingiu a saturação, que ele tá maior, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um cálculo. Ele fala para você recalcular de tal maneira que o valor da integração dá o valor de saturação. Olha, beleza. Então o que eu vou fazer? Qual que é a contribuição da integração? É KI vezes o acumulador, correto? O que eu vou fazer então? Ó, esse aqui é o peso que ela está fazendo sobre o U. Se eu pegar o valor de U, que já está maior que o de saturação, menos a saturação, e dividir por KI, ó, então, ó, vamos falar assim, ó, esquece, vamos falar que isso aqui, ó, fica bem claro. Vamos falar que é proporcional, nem derivativo, está fazendo efeito. Então seria só U igual a KI vezes acumulador. O efeito, então, sobre o U é KI vezes acumulador. Então, se eu dividir aqui o meu U dividido por KI aqui dentro, U sobre o KI aqui dentro, eu vou achar o valor de acumulador. Eu estou querendo arrancar um pouco de valor de acumulação. Para quê? Para o meu cálculo de PID seja igual a U de saturação quando atingir essa situação. Então, o que eu vou fazer então? Vou pegar o valor de acumulador e vou descontar o que tem de acumulador que passou e gerou esse a mais entre essa diferença entre U e U de saturação. Então, U menos U de saturação dividido por KI. Isso aqui também achando que o efeito de acumulação que passou, tá? Que a partir desse instante gerou um valor de U maior que de U saturação. E estou descontando. Então, o acumulador vai ser acumulador menos de U menos U de saturação dividido por KI. Tá? Ora, se eu estou fazendo esse cálculo, eu poderia então agora com esse Acum refazer essa linha de código aqui. Qual o valor que ela ia me dar? U igual de U saturação. Porque eu vou fazer o cálculo? Já sei que é para isso, então U vai receber U de saturação. Qual é a vantagem disso? Quando você sair da saturação, U cair abaixo da saturação, automaticamente, como está no limite, qualquer valor, os seus valores aqui de qualquer efeito que fazer o U cair, né, ele já vai implementado na hora. Ou seja, se seu valor já saturou aqui, ó, e assou o cálculo de PI nas próximas amostras, em qualquer uma das amostras, está só aumentando o efeito, ou seja, o acumulador está aumentando acima daquele valor, ou seja, naquele instante, está fazendo o U atingir a mais de saturação, não vai acontecer mais nada, ele sempre está corrigindo. Tá? Isso aqui não vai acontecer só uma vez, não. Enquanto estiver saturando, isso aqui vai sempre corrigir, porque os valores de erro podem estar diminuindo, tá? Ou aumentando, né? Os valores de erro, o erro antigo vai estar mudando. Então você sempre vai estar corrigindo. A partir do instante que eu tiver uma amostra, né, que o meu erro está caindo e de tal maneira que o meu cálculo de U aqui dentro está menor que a de saturação, isso aqui não vai ser realizado. Quando isso não for realizado, significa que o quê? Na hora de atualizar as saídas, o valor da minha variável manipulada vai ser o U calculado aqui. E quando tiver saturado, meu U vai ser igual ao U de saturação. Isso aqui está me garantindo que eu não fico acumulando um valor dentro do acumulador aqui. Eu paro, eu estou diminuindo o efeito dele aqui dentro. Estou travando a ação de integração.
tá bom? Então esse é o método de back calculation do track, né? Então a dificuldade ainda, saturação você tem que definir, tá? Você tem que verificar com o seu processo. O próximo método, que é o de integração condicional, ele vai suspender, ele vai impedir que seja calculada a integração em duas condições, tá? Em duas condições aqui, ele para o nosso programa, tá? Ele para o programa não, ele impede desse cálculo ser realizado, tá? Então, se o erro for grande e ou a saturação da manipulada for atingiu a saturação, eu não vou fazer o cálculo de integração. Ou porque pode acontecer o quê? Ou tá o erro for grande, ou a saturação, ou tá os dois casos, tá? Então não é um ou outro, não. Por isso que eu tô dando essa ênfase. Senão o pessoal ainda fica, mas e se for os dois? Sempre tem um para me perguntar isso. Tanto faz, pessoal. Aconteceu um dos casos, já faz a integração é impedida. Então, as dificuldades que a gente vai ter. Primeiro, as mesmas do back calculation tracking de definir essa saturação. Vai ter o mesmo problema. Você tem que conhecer o processo um pouco, é empírico a melhor forma. Na prática é isso, pessoal. Tá? O outro problema que a gente tem, definir o que é erro muito grande para aplicar essa técnica. É o erro, por exemplo, na distância. É um erro de 3 metros? 5? 10? Não sei. Tá? O que vai utilizar. Outro caso, preciso necessariamente que o erro que eu tenho que utilizar no integração condicional os dois? Não, pode ser que às vezes no seu problema, só fazer quando satura a suspensão da ação de integração, já basta. Às vezes só quando o erro for grande que você tem que fazer suspensão, porque só quando o erro é grande é que acontece esse wind-up, tá bom? Tem que você verificar, por isso que é bom você monitorar os dados para você acompanhar e verificar o que acontece no seu processo. Tá bom? Então, agora aqui para o nosso algoritmo, nossa implementação da integração condicional. Então, eu fiz aqui, ó. Se o U for menor que o de saturação, e, no meu caso, eu fiz, então, eu estou dependendo, basta uma das condições, isso aqui não calcula. Então, ó, se o U for menor que o de saturação, ou seja, não tem saturação, e se o erro for menor que o erro grande, que é alguma coisa que você vai ter que definir, ele faz cálculo de integração. Se, ou seja, no meu jeito aqui que eu fiz, se isso aqui for falso, já não faz cálculo de integração. Se isso aqui for falso, não vai fazer cálculo de integração. Tá? Se ambos foram falsos, não faz cálculo de integração. Tá? Então, se nenhuma dessas duas condições foram satisfeitas aqui, ou qualquer uma delas não for satisfeita, eu não faço cálculo de integração. Se ambas, ou seja, o erro for pequeno e não está na saturação, isso aqui vai ser executado. Tá? Eu executo esse programa aqui, tá? E vou fazer o meu cálculo. Uma outra abordagem, eu nem pus em examples que eu poderia fazer. Você poderia verificar que só faz saturação, faz com um erro grande. Às vezes você demanda, não, o erro pode ser até grande, mas não atingiu saturação, por que eu não posso aumentar? Pode ser um motivo. Você pode, às vezes, só colocar, então, ó, se U for menor que de saturação, atende seu processo. Tem que analisar, você vai ter que estudar, tá? Esse projeto de ensino nosso é uma espécie de trabalho de pesquisa. Você tem que analisar a situação do seu processo, tá? Não adianta ficar me pedindo, professor, KP, KI, cadê? Né? Tem um monte aí, velocidade de instalação, tá? Vou dar uma penalidade, vou pensar um jeito aqui. Por fim, então, pessoal, uma vez que você calculou esse U aqui dentro, nesse caso aqui, você manda para atualizar as saídas, tá? Então, por fim, agora, se você entendeu com o vídeo 1 e com o vídeo 2 como é que faz o controle PID, entendeu como que se resolve o problema de wind-up, tá? Faça a tarefa de você adaptar o código que a gente viu do controle PID para o nosso processo lá de robô desse problema de alinhamento, tá bom? Espero que tenha ficado claro o vídeo e até mais.